a Gabi disse que gostaria muito de operar conosco, porém, ela tem medo porque colocamos a prótese por cima do músculo. Ela tem medo de colocar por cima e ceder futuramente. Bom, antes do doutor falar, eu vou falar uma coisa pra você. Não tenha medo. Você colocar por cima ou por baixo do músculo, tá? Não é o que vai fazer com que a sua mama venha ceder futuramente ou não. Isso é um medo que você está tendo desnecessário. Exatamente. O Ale já adiantou, por cima ou por baixo do músculo não vai fazer ela cair ou não cair ao longo do tempo. São outros fatores que vão interferir nisso. Então, se isso já adiantando para o teu caso, se isso é o seu grande empecilho, o obstáculo que está te impedindo de realizar esse sonho, fica tranquila, fica feliz que vai dar certo. Mas por que isso não interfere nisso? Porque toda mama natural, com ou sem prótese, por cima ou por baixo do músculo, toda mama natural, como a gente falou, aquela questão da de por cima e por baixo, naquelas diferenças, toda mama natural vai cair com o tempo, né? Qualquer mulher do mundo, que você pegar e tirar uma foto da mama dela com 18 anos, depois tirar de novo com 30 anos, depois tirar de novo com 60 anos, independente do que ela tenha feito na vida dela, vai ter um caimento maior a cada ano que vai passando. A foto com 30 vai ter um pouquinho mais de caimento que a com 18 e a com 60 vai ter mais que com 30 e com 18. Algumas vão cair mais, outras vão cair menos. Isso vai variar de vários fatores ao longo da vida. Gestações, oscilações de peso, então ganha aquele efeito sanfona, né, que a gente engorda, emagrece, o tipo da pele, tem gente que tem pele muito mais grossa, mais rígida, que não cede quase nada, tem gente que tem a pele mais fina, cede com mais facilidade, 60 anos de idade, 5 filhos e quase não tem caimento. E pacientes com 18 anos que nunca tiveram filho que já tem um pouco de caimento na mão, porque depende muito da genética de cada um. Então a prótese, ela não vai fazer sua mama cair ou por cima do músculo ou parte do músculo, a sua mama vai cedendo um pouquinho com o tempo. Ah, mas eu conheci uma amiga que colocou e piorou o caimento dela depois. Sim, isso pode acontecer por um motivo. A prótese vai deixar a mama como um todo mais pesada, né? Então ela pode contribuir um pouquinho mais para esse caimento a longo prazo ou fazer cair um pouquinho mais rápido do que ele cairia. Mas, então quer dizer que eu vou botar a prótese e o peito vai cair? Não, isso depende de novo de alguns fatores, principalmente de dois. Como a gente já falou que adiantou, a pele. Então a gente sabe que tem pacientes que têm a pele realmente muito dura, que vai ser uma pele que a gente chama de pele resistente e não vai ceder por nada. Com ou sem prótese, mas não ceder por nada porque é uma pele bem mais dura, então ela cede muito menos. Mas a gente sabe que tem pacientes que infelizmente têm uma genética com uma pele que a gente chama de pele complacente, que é uma pele muito mais flácida, mais molinha, que estica mais fácil e acaba cedendo com mais facilidade. Mas isso não dá pra gente mudar, infelizmente, a gente já nasce com essa genética, já nasce cada um com a sua pele específica, então não dá pra gente mudar. Agora, um outro fator muito importante, isso é uma coisa importante de falar aqui, eu sempre bato nessa tecla na consulta direta, meus pacientes que já passaram, que sabem disso, já ouviram isso, é o sutiã. Existe uma crença popular que quando a paciente coloca a prótese, por causa do peito ficar mais redondinho, mais durinho, maior, não precisa sutiã. Isso, na verdade, além de ser uma crença, um mito, isso é uma armadilha. Por quê? Porque o peito fica mais durinho, mais redondinho e tal, mas ele também fica mais pesado. Então, ela tende a querer, por causa da gravidade, eu digo que infelizmente a gente mora num planeta que tem gravidade, ele vai puxar tudo para baixo. Então pode acabar querendo ceder um pouquinho mais. Por isso que o sutiã é tão importante, porque o sutiã ele vai sustentar o peso da prótese, da mama como um todo, e não vai deixar que ela fique lá tracionando a sua pele e a pele possa esticar com o tempo. Então eu sempre falo que quando a paciente coloca a prótese, na verdade isso vale para qualquer mulher, com ou sem prótese, mas ainda mais para quem tem prótese ou quem tem peito grande. Quanto mais sutiã a paciente usa na vida, dia a dia todo, para trabalhar, para sair, para ficar em casa, para fazer tudo, melhor. Se puder passar 99% do tempo aí de sutiã no dia a dia, é sempre melhor. Deixar para ficar sem sutiã em momentos mais pontuais. Vou sair, vou numa ocasião especial, numa festa, num casamento, beleza. Mas no dia a dia, na rotina diária, aí é sempre importante estar sutiã para poder você sustentar com o sutiã a mama e não deixar a pele da mama ficar lá sofrendo com o peso da prótese e acabar esticando ao longo prazo e acabar cedendo. Então o sutiã, ele é uma peça de roupa importantíssima para toda mulher. Eu brinco que também o Ministério da Saúde tinha que fazer outdoor assim, de conscientização, né? Usem sutiã, mulherada, usem que ele é importante, inclusive quem tem prótese. Então não caiam nessa armadilha aí de achar que coloquei silicone, agora não precisa sutiã. Precisa sim, vai precisar do bojo. Bojo, fica tranquila que não vai precisar mais. Com certeza. E a Kiara pergunta após a cirurgia quanto tempo ela pode viajar. Provavelmente a Kiara deve ser de uma outra cidade, de um outro estado. E ela está querendo fazer a sua cirurgia aqui conosco. Boa pergunta mesmo. Essa pergunta é muito comum também, principalmente pacientes de longe, né? A viagem, ela não é impossível fazer uma viagem logo depois da cirurgia, não é proibido, mas tudo depende da viagem, depende da cirurgia, depende de uma série de fatores. Por exemplo, doutor, se ela, não sei se é o caso da Kiara, acho que não, porque ela não mandou de onde ela fala, mas se a Kiara morasse em Manaus, por exemplo. Manaus, uma viagem mais longa, né? Lógico, a gente pede para o paciente fazer essa viagem de avião, primeira coisa, né? Porque tem paciente que às vezes mora longe e ainda quer ir de ônibus, quer ir de carro, quer deixar a viagem ainda mais demorada, ainda mais longa. O tempo de viagem é algo importante. Então a gente pede para ir de avião, que é um pouco mais rápido, mas mesmo assim é uma viagem mais longa. Então a gente sempre pede para esperar pelo menos aí uns 7 a 15 dias para fazer. Porque quando você
faz uma cirurgia, um dos poucos riscos que qualquer cirurgia tem, e essa também tem pouco, mas tem um pouquinho, é o risco de trombose, que é um problema que dá nas pernas, quando a gente fica com a perna muito parada, fica parada no tempo da cirurgia, então a gente sempre fica com mais risco de ter trombose. Quando você faz uma cirurgia, e toda viagem longa também tem risco de trombose, né? Viagens longas de 10 horas, 8 horas, 7 horas, 12 horas, são viagens que também têm um risco alto para trombose, porque o paciente fica um tempo sentado ou deitado, né? E também aumenta o risco de trombose. Quando você junta as coisas muito próximas da outra, a cirurgia que tem um risco de trombose, com a viagem longa com risco de trombose, se elas forem feitas muito perto uma da outra, um risco se sobrepõe ao outro, e passa a ter um risco muito maior aí de trombose. Então a gente sempre pede para esperar um pouquinho. Claro, essa cirurgia é uma cirurgia, se comparada com qualquer outra cirurgia, o risco dela é muito menor que os outros. Então por isso que a gente consegue dar um tempo menor aí para você poder viajar. Se for uma cirurgia ortopédica, lipoaspiração, que é uma cirurgia plástica muito maior e tal, aí o tempo vai ser muito maior, porque o risco dela também é maior de trombose. Você vai esperar mais tempo para poder viajar. Com a prótese, se puder esperar pelo menos uns 7 dias aqui, viagens mais longas, beleza. Mas eu moro no interior de São Paulo, não posso ir 1h30 depois da cirurgia para casa? Pode, 1h30, 2 horas, tudo bem, não tem problema. Coisas muito longe, assim, que a gente pede um pouquinho mais de tempo para você não correr riscos à toa, né? Então, mas pode sim, pode viajar. Às vezes quem é de longe, a gente faz esse esquema de o paciente fica aqui por uma semana, a gente já vê ela no retorninho já mais até mais precoce do que a maioria dos pacientes, para liberar ela já voltar para casa.